Que alegria sentir a presença de nosso Deus nessas aulas, cheio de presença de Deus. Amém. E que alegria saber que o Espírito Santo agora aqui conosco e anda entre nossas cadeiras aqui. E nós como igreja temos uma tarefa principal. Qual é a nossa tarefa como igreja? Nossa tarefa é descobrir o verdadeiro retrato de nosso grandioso Deus. E vamos tentar ver o retrato do nosso Deus contra o pano de fundo de Nínive, contra o pano de fundo de vida de Jonás. Deus conhece todos pelo nome. E o sábado passado, o nosso querido irmão René Reis nos ofereceu um livro onde ele é o autor, caminhando com os Salmos. E o Salmo 139 me inspirou a fazer esses 5 minutos. Eu agradeço muito pelo esse livro e vamos ler o Salmo 139. Senhor, Tu examinas-me. Senhor, Tu conheces-me. Conheces todos os meus movimentos. À distância, sabes meus pensamentos. Tu conheces o meu andar, meu deitar, meu levantar. Mesmo antes de eu pensar, tu já sabes o que eu vou falar. Vês quando trabalho, quando descanso. Tu vês mais longe do que eu alcanço. Tu, Senhor, Tu sabes tudo. Eu, pobre, fico como mudo. Tu estás por todo o lado, à minha volta instalado. O teu conhecimento é tão vasto e profundo, muito além do que entendo e me confundo. E agora palavras que eu considero muito importantes. É tão bom que assim seja, em ti, ó meu Deus, veja. Vamos reparar que nosso irmão René Reis, ele já conhece Deus, o caráter dele, e para ele a consciência que Deus vê tudo, que Ele alcança-nos, que Ele vê e pode ajudar e tudo, isso dá uma alegria. Deus conhece tudo e conhece todos pelo nome. E esse fato precisa dar para nós uma alegria ou tristeza. Há muitas pessoas que ficam muito tristes, que Deus vê, elas querem esconder muitas coisas, mas para nós é uma alegria saber que Deus conosco e nós podemos alcançar Ele. E nós sabemos que pessoas onde não podem nos ajudar, Ele pode nos ajudar. Mas com Jonás acontece outro problema. Jonás não percebe o caráter de Deus e ele tenta fugir. E ele foge. Ele foge de Deus. Se Jonás teve esse livro, caminhando com Salmos, mas ele tinha a Bíblia, ele sabia a Sagrada Escritura de rosto. Ele sabia o Salmo 139, mas ele não percebia o caráter de Deus. Se ele percebia, ele formaria um sistema de comportamento diferente. Qual é o propósito de Deus? É salvar todos. Ele se preocupa com o destino mesmo de pessoas rudes. Realmente Nínive foi uma cidade muito má e eles tinham o maior exército lá. Quando Jonás quis fugir e não queria ir para Tarsis, ele encontrou desculpas para si mesmo. Ele pensou, essas pessoas não merecem que Deus mostrasse favor. E ele encontrou razões para não ir para Nínive. Jonás pensou que eles mereciam uma retribuição justa, assim que eles merecem ser castigados. Ele pensava. E Jonás sabia, se eles arrependessem, Deus os perdoaria. O profeta odiava esse povo por seus pecados e queria que eles fossem castigados. Mas quando Deus quer salvar, ninguém não pode proibir. Ele pensava que Deus
não podia ser favorável a Nínive. O coração de Jonás é muito cruel, muito cruel. Ele não quer que eles estejam salvos. 40 dias e Nínive será destruída. Deus ordenou Jonás viesse para essa cidade com essas notícias. Vocês pensam que essa notícia que ele precisava dar para Nínive? Deus não disse a ele para dizer que eles em 40 dias pereceriam. Qual a missão de Deus? Nós já sabemos que Deus quer salvar todos. Amém. E diga-lhes que se eles não arrependerem, somente após da rejeição virá morte. Mas diga-lhes sobre minha graça. Diga-lhes sobre salvação. Mas Jonás não sabemos, ele não queria que eles sejam salvos. Interessante que todas as pessoas no barco, nós já sabemos a história, eles queriam salvar Jonás, mas Jonás não queria que eles sejam salvos. Jonás foi muito cruel. Ele não percebia o caráter de Deus. Ele não percebia. E nós sabemos que todo o céu alegra-se quando uma pessoa fica salva pela graça de Deus. Mas Jonás diz: resgotou-se Jonás extremamente disso e ficou tudo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonás não tinha a mesma alegria que Deus tem. E Jonás lida como Deus de graça e perdão, e isso lhe causa um distúrbio especial. Não há notícia mais alegre que notícia sobre graça. Mas ainda hoje a notícia de graça perturba muitas pessoas. Sabem por quê? Por causa que um coração pecaminoso sempre procura a graça para si mesmo e sempre procura castigo e vingança por outra. Qual é o nosso entendimento sobre Deus? Muitas vezes, se calhar, nós também distorcemos a verdade por causa que não entendemos bem a graça de Deus. Mas nosso Deus é capaz de realizar milagres. Não há pessoa que não esteja coberta pela graça de cura de Deus. Deus é grande e Ele quer salvar todos. Deus queria salvar Nínive, mas Ele também queria salvar Jonás por causa do entendimento mal sobre o caráter de Deus. E eu quero que nós hoje temos também alegria, não tristeza. Alegria que nós temos um grande Deus que nós podemos alcançar e Ele nos pode ajudar. Ele também pode transformar. Vamos ter essa alegria quando vemos como pessoas transformam-se. Deus pode transformar o caráter das pessoas e Ele pode fazer grandes milagres. Por isso, damos glória para Deus e vamos tentar também sempre salvar pessoas e não castigar e não julgar. Amém. Amém.